Oi? Boa noite a vocês que estão chegando aí. Instagram lá, Facebook, Paróquia Santo Antônio. Também aqui o pessoal do meu Facebook aqui. Agradecendo a presença de vocês. Já está aqui o nosso tema dessa semana. Aliás, do mês, a Bíblia. Estamos no mês da Bíblia. Setembro é o mês da Bíblia. Na live de quarta-feira eu falei um pouquinho do mês, por que setembro é o mês da Bíblia, como é que surgiu o mês da Bíblia, por que setembro, por São Jerônimo, etc. né? E nós queremos então nessas 4 sextas-feiras de setembro dar uma formação bíblica para vocês que estão aí, que vão nos acompanhar nessas 4 sextas-feiras. Então, partiu Formação Bíblica parte 1, é hoje, é agora, tá bom? Então, nós estamos aí, aqui na casa do Luciano e da Luciana, quero agradecer a eles, representando a Paróquia Santo Antônio, também a Rosa e a Rívia, que são da Pascom, fizeram a arte, estão aí também colaborando, e claro, o Padre Jeremias, que aceitou a nossa parceria para poder fazer essa semana, tanto com o meu Facebook, as pessoas que acompanham, como as pessoas aí da Paróquia Santo Antônio, tá bom? Então, a nossa música de sempre, nós vamos iniciar, é uma música de sempre, aquela que vocês já conhecem na nossa live. O pessoal da Santo Antônio aí vai saber qual é a música que sempre nós iniciamos as nossas lives das quartas e sextas-feiras, tá bom? Então vamos lá. O Luciano e a Luciana, eles estão aqui nos bastidores. A Luciana já derrubou ali o celular todo ali no Insta ali. Luciano, tem alguém chegando aí? Pode falar se alguém tiver. Quem está chegando aqui, padre, é a Patrícia, aqui na Santo Antônio dos Bancários, dando boa noite. A Ariana, deixa eu ver quem está chegando mais. A Dulce, a Rívia, a Sara, a Kemi, a Sabrina. Do Recanto, Sabrina, seja bem-vinda aí. O pessoal vai chegando, vai dando o seu boa noite. Entrou agora o Durval também, da Paróquia Santo Antônio dos Bancários, desejando boa noite. Junto e aprendendo mais. É isso aí, o pessoal tá entrando aí, padre. E aqui no do padre tem Maria da Penha, Cícera, Serafim, Nicole, Eliane, Marília, Irenete, Bruna Correia, Patrícia do Carmo, Dilma e João, Maria das Graças, Maria Lopes, Nilson, sejam todos bem-vindos. Valquíria Bordim, Cida Baratelli. Que bom, galera. Então vocês aí que da Paróquia Santo Antônio, do meu Facebook e do Instagram também, que vão chegando aí, sejam bem-vindos. Essa live das sextas-feiras do mês de setembro vai ser um pouco diferente, né? Não poderemos citar o nome de vocês seguidamente, porque a nossa prioridade vai ser a formação. Vamos rezar? Vamos também. No final, rezaremos o terço da providência. Então, se vocês querem também colocar aí nos comentários das orações, claro que sim. O Luciano e a Luciana, durante a formação, estarão aqui nos bastidores acompanhando. Se alguém tem alguma pergunta e, se for possível, responder. Às vezes, no meio da formação, a gente não vai conseguir parar para responder, tá bom? Mas se for alguma pergunta pertinente do tema, a gente pode então incluir também, enriquecer esse momento, tá bom? Eu espero que vocês estejam enxergando bem aí. Eu não sei se o pessoal do Insta, que é um pouco mais difícil no Insta, para enxergar, no caso, o que está na televisão. Por enquanto, só uma palavra aqui, né? Depois vai ficar, as letras são grandes. Então, por favor, pessoal da Santo Antônio e aqui também do meu Face, lá no Insta, dá um retorno se vocês estão enxergando bem, pelo menos o que está escrito aqui em cima aqui. Se desse jeito que nós estamos filmando, está bom. Dê um retorno para nós aí, enquanto nós continuamos escutando a nossa canção de entrada. Todos estão pedindo sua bênção, padre. Boa noite, Deus abençoe a todos. Vamos lá, tem alguém comentando aí? Sua boa noite e sua bênção aqui. A Elba, da Santo Antônio dos Bancários, entrou também. Abençoada a noite a todos, vivendo e aprendendo a graça de Deus. Marilene também entrando, a Rosa da Pascom chegando junto aí com a gente, com a Rívia. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos. Rosa, Rívia, tá bom aí? Dá pra enxergar? Ok, perfeito, disse a tudo Rosa. perfeito. Tá bom, a gente se esforça pra isso, né?
Muito bem. Fátima Fernandes, Maria Lúcia, Ana Paula Fieschi, desculpa aí, hein? Nicole Mota, Liliane Bocianoski, Cléa, Patrícia. Tá tudo ótimo, o pessoal tá falando. Legal, cara. então ótimo. Vai melhorar, porque depois são só letras praticamente, né? Então vai ser uma boa formação, nós esperamos, tá bom? 4 sextas-feiras de setembro, hoje dia 4, 11, 18 e 25, aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo estúdio, nessa mesma música, as mesmas pessoas, estaremos aqui para essa formação bíblica, para poder aprender mais. Galera, dá vontade de entrar nos celulares assim, mas eu sei que eu não posso sair daqui, senão já vai me cortar, não é verdade, Luciano? Então, eu gostaria de estar presente com vocês e fazer uma pergunta de início. Vocês leem a Bíblia? Vocês leem a Bíblia? É importante. Então essa formação que nós teremos nessas sextas-feiras, nós queremos fazer com que vocês peguem o gosto de ler a palavra de Deus. Ah, padre, eu não entendo. A gente vai tentar ajudar nesse sentido também, tá bom? Não sei se tem alguém também lá no Instagram. O Instagram de sexta-feira é muito rotativo, então a galera, né? Tá mesmo. Luzia, Consta Garcia, acho que é Vânia, né? Vânia, que é o contrário, né? No Vânia, Insta, isso, né, padre? É o nickname ao contrário. Simone, Jane Kelly, Andréia Barbieri, nossa amiga também, mora aqui atrás da gente, sabe? Opa. Nossa amiga Andréia. Que bom. Muito bem, acabando a música, então agora nós vamos então iniciar a nossa live, de fato, com a nossa oração. Então convido Luciana e Luciana para rezar comigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a Deus Todo-Poderoso que nos abençoe, que nos ilumine, que possamos, de fato, falar aquilo que vem de Deus, realizar aquilo que vem de Deus, ouvir aquilo que vem do Senhor. Que a nossa voz, que tudo aquilo que preparamos seja aquilo que o Senhor quer que nós transmitamos. E aquilo que vocês escutam aí, tudo aquilo que vocês recebem, de fato que sejam do agrado de Deus também. Mas a nossa fé deve ser madura, a nossa fé deve ser inteligente, a nossa fé deve ser equilibrada com a razão. Por isso que nós estudamos, por isso que nós nos formamos. Então queremos pedir a iluminação de Deus para essa live, para esse momento de catequese, mas também de formação. Então vamos, através dessa música, invocar a presença do Espírito Santo sobre cada um de nós. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Pai nosso que Estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedimos também a nossa mãezinha Maria, que interceda por nós, que interceda por este momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Amanhã é o dia dela, de Santa Teresa de Calcutá. Então, já hoje, nas primeiras vésperas, invocamos também a intercessão dela sobre nós, sobre essa live. Muito bem, galera, então vamos de uma vez partir então para a nossa formação. Bíblia, a Palavra de Deus. Então, aí vocês, o Luciano e a Luciana estarão atentos aí. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade na live também vocês nos avisem, ok? Para que nós possamos passar para vocês da melhor maneira, tanto a voz como a imagem também. Amém? Então vamos lá. O que é a Bíblia? Quando eu faço essa palestra presencialmente, eu abro para que as pessoas perguntem. O Luciano e a Luciana serão o meu termômetro aqui, porque pode ter alguma coisa que seja de difícil compreensão. Então, quando eles entenderem, eu passo adiante. Espero que eles entendam logo tudo isso. Então, o que é a Bíblia? Vamos ver o que é a Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego e significa livro. Opa, já tem um erro ali, ó. Professora, olha. Livro, veio do espanhol e não foi traduzido. Livro sagrado, ou também é uma coleção, biblioteca. A Bíblia não é um só livro, ela se torna um só livro, é uma unidade, é a palavra de Deus. Mas ela está dividida, por isso que é uma coleção, uma biblioteca. A Bíblia começou a ser escrita mais ou menos há 1300 anos antes de Cristo e terminou cerca do ano 100 depois de Cristo. Então, 1400 anos para que se formasse a palavra que nós temos hoje na mão, o livro que nós temos hoje na mão. O Antigo Testamento vai do 1300, óbvio, até os 50 depois de Cristo. E o último livro a ser escrito do Antigo Testamento é o livro da Sabedoria, é o último livro. Então ele foi escrito mais ou menos depois de Cristo, 50 anos depois de Cristo, a Sabedoria. O Novo Testamento vai do ano 50 até o 100, ou seja, os livros do Novo Testamento eles foram escritos em 50 anos. E o último livro do Novo Testamento é o Apocalipse. A gente tem que deixar claro aqui que a Bíblia não é um livro de história, que eu começo no Gênesis e termino no Apocalipse. Mesmo que as palavras Gênesis signifiquem início e Apocalipse signifiquem final. Mas não é um livro para você ler assim, corrido, como um livro de romance ou de drama, de história. Não. Né? São livros separados. Repito, a unidade é Palavra de Deus. Porém, a Bíblia é uma biblioteca, uma coleção de livros sagrados, tá bom? Até aqui, ok? Vocês entenderam aí? Sim. Antigo Testamento, Novo Testamento. Então, entre 1300 a.C. até 100 depois de Cristo, foram escritos todos os livros da Bíblia. Ok? Podemos seguir? Sim. Eles serão o meu termômetro aqui, o meu apoio nesse sentido aí. Quem é o autor da Bíblia? Outra pergunta que, quando estamos presencialmente, se pode ser feita essa pergunta. Quem é o autor da Bíblia? É o próprio Deus, mas através de pessoas concretas, chamadas agiógrafos. Esses agiógrafos eram pessoas inspiradas por Deus e que tinham como profissão também isso, escrever. Passar a grafia. Agiógrafos vem de grafia, passar para o papel, para a grafia, tudo aquilo que eles tinham. Então foram inspirados por Deus. Eram pessoas inspiradas por Deus que utilizavam expressões do seu tempo e realidade. Isso é importante a gente dizer, porque às vezes as pessoas pegam um livro da Bíblia, um trecho, e querem interpretar com a ideia de hoje, 2020 anos depois. Impossível. Impossível. Né? A Bíblia, ela tem que ser lida, ser feita a interpretação da Bíblia, tendo em conta aquele tempo, aquele contexto, aquelas expressões
do povo daquela época, dos agiógrafos daquela época. Existia uma cultura naquela época, existia um povo destinatário daquele livro, existia tantas coisas, situações sociais, etc. Então tudo isso é importante nós termos em conta, porque senão cada um interpreta a Bíblia como quer, e não falta isso. Para tirar proveito não falta quem interprete a Bíblia a maneira que quer, para tirar proveito ou, entre aspas, lucro. Ok? Até aqui tudo bem? Vocês aí, ok? Sim. Agiógrafos? Passamos. Formação da Bíblia. Estão enxergando? Não, já sei que não. Porém, eu rapidamente vou dizer aqui, essa é a maneira como se divide a Bíblia. Aqui está o Antigo Testamento e aqui o Novo. Em quantas partes se divide a Bíblia? Duas partes. Depois nós vamos entrar nisso, mas o Antigo tem 46 livros. Ele se divide aqui em livros do Pentateuco, 5 livros. Depois os 16 livros históricos, os 7 livros sapienciais e os 18 livros proféticos, Isaías, Jeremias, etc. Né? Então esses são os livros do Antigo. É como uma prateleira, é didático, inclusive para as crianças, né? Eu trouxe aqui não para vocês enxergarem, mas para vocês buscarem na internet depois esse quadro. Seria a estante da Bíblia. Vocês encontrarão e poderão ver. E aqui o Novo Testamento nós temos Evangelhos e Atos, uma divisão. Depois as cartas de Paulo, dos discípulos, e as cartas pastorais. Porque Paulo escreveu 7 cartas, outras cartas escreveram João. E depois as cartas pastorais, que Paulo escreveu para pessoas, no caso Timóteo e Tito. Depois as cartas apostólicas, católicas. Aqui está João, está Judas, está Pedro, Tiago, etc. E o Apocalipse. O Apocalipse é um livro que ele fica, só tem esse tipo de livro, é só ele na Bíblia. Então aqui é uma estante virtual da formação, como se divide a Bíblia. Mas nós vamos voltar nisso daqui, ok? Aí alguma pergunta, alguma coisa? Não. Por enquanto a galera tá... Só bênçãos. Só bênçãos. Deus abençoe a todos então, e vamos seguir aqui, galera. Olha lá, então agora aqui mais fácil para que todos enxerguem, são 73 livros sagrados, inspirados por Deus. 46 do Antigo e 27 do Novo. Galera, Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso aqui a gente tem que ter gravado. Não precisa ter lido todos os livros para saber que tem 73 livros da Bíblia e que 46 são do Antigo e 27 do Novo. Tá bom? A gente tem que ter gravado isso daí, porque faz parte da nossa fé. Vamos dizer aqui, o Antigo Testamento, em linhas gerais, ele trata sobre o mundo e suas origens, da fidelidade e infidelidade do povo e da vinda do Messias. Quero adiantar uma coisa aqui. Toda a Escritura, toda a Palavra de Deus, os 73 livros, tratam de afunilar todo o escrito para uma pessoa só. Quem é essa pessoa? Jesus. O Antigo Testamento também profetiza a vinda do Messias. Um dos livros mais utilizados na época do Natal, que fala da vinda do Messias, é o livro do profeta Isaías. As profecias do profeta Isaías foram aquelas que anunciavam que ele chegaria. Ok? Então, mas também fala da fidelidade e da infidelidade do povo. Quantas vezes Deus quis fazer aliança com o povo? E o povo foi muitas vezes infiel. Ok? Esse é um tipo, eu não posso ficar aprofundando, abrindo parênteses, senão vai até meia-noite aqui. Tá bom? O Novo Testamento, nos Evangelhos, fala da vida de Jesus. Por isso que quando alguém me pergunta, padre, pode ser até uma pergunta aí, por onde eu começo a ler a Bíblia? Pelos 4 Evangelhos. Tá bom? Ponto. Depois a gente pode ver outras coisas. As cartas e demais livros falam sobre o início da igreja e no início da igreja a da parousia. Ou seja, os Atos dos Apóstolos é aquilo que os apóstolos fizeram logo depois da morte e ressurreição. E a parousia significa a segunda vinda gloriosa de Jesus. Então essas cartas falam disso, da segunda vinda gloriosa de Jesus também, né? Mais ou menos aqui se resume o Novo Testamento. Tá ok? Podemos seguir aí? Tá tudo ok? As transmissões estão... Ok. Vamos que vamos então, galera. Vamos lá. É. Alguém teve dúvida aí? Alguma pergunta?
Tá tudo tranquilo, o pessoal tá falando. Quais foram os idiomas que se escreveu os livros da Bíblia? Em quais idiomas se escreveu o livro da Bíblia? Chuta aí, quem está na sua casa aí? Está você e sua filha, com o marido, está com a família aí? Chuta! Quais os idiomas que foram escritos a Bíblia? Vamos lá, vou dar 5 segundos para você fazer uma aposta aí do bem, uma aposta do bem com quem está com você do seu lado aí. Vamos ver se vocês... Pode colocar nos comentários aí para ver se acertou, mas eu já vou dizer, né? Porque eu não posso esperar muito. 5 segundos. 1, 2, 3, 3,5, 4, 4,5. 5 segundos, vamos lá. Quais idiomas foram escritos a Bíblia? Tá aqui embaixo, tá pequeno, mas assim vocês vão enxergar, ok? Foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Ponto. Em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Atualmente é o livro mais traduzido e mais lido no mundo. São Jerônimo, que é esse daqui, ó. Trouxe uma fotinha dele ali. Estão falando Simone que foi falou grego, hebraicos. Então, são essas 3 aí. Já li. Era todo. Hebraico, aramaico e grego. Aramaico era a língua de Jesus, certo? E o grego também. Mas atualmente é o livro mais traduzido, mais lido e mais vendido no mundo, a Bíblia. E você fica lendo outras coisas aí? Você tem todo mundo tem em casa uma Bíblia. Quem não tiver pode falar comigo depois que eu vou presentear com uma Bíblia. Eu vou presentear. Porque não é possível que o livro mais vendido, mais lido e mais traduzido para o maior número de línguas do mundo você não tenha em casa, que é a base, uma das bases da nossa fé. Não é possível. Então, São Jerônimo, no século IV, foi quem traduziu a Bíblia para o latim. Século IV. Só estava nesses 3 idiomas. A partir do século IV, com o latim que traduziu São Jerônimo, aí começou a se traduzir para as outras línguas. Em português, lá no século V, não, brincadeira, português, desde que existe o Brasil, né? Ou seja, Portugal. Então, nas línguas vernáculas, francês, italiano, espanhol, português, todas essas que têm origem no latim, então daí tomaram da tradução de São Jerônimo para as línguas locais. E detalhe, são mais de 2.000 línguas hoje em dia. Existe algum livro no mundo que tem esse tipo de alcance? Algum filme? Não. E nunca vai ter. Porque aqui é palavra de Deus. Então tá certo? Hebraico, aramaico, grego, século IV, latim com São Jerônimo, depois línguas vernáculas. O livro mais lido, mais vendido e traduzido no maior número de línguas no mundo. Isso é atual. Não é notícia do século IV, não. É atual esses dados, ok? Podemos passar? Bem explicado? Às vezes tem que até gritar aqui. No que foi escrita a Bíblia? De novo aí, vamos fazer uma enquete rapidinho aí. No que foi escrita a Bíblia? Ah não, já coloquei aqui. Já pôs. Já saiu aqui, eu achei que... Você foi rápido. Foi muito rápido, eu apertei 2 vezes aqui, ó. A Bíblia foi escrita em cerâmica, argila, em papiro, vegetal, e em pergaminho, animal. Onde a Bíblia foi escrita, onde os agiógrafos colocavam a grafia, era material vegetal, argila e também animal. Eu coloquei o papiro em vermelho, porque aqui nós temos uma foto do que é o papiro. Então vai se como se diz isso? Bom, vai se formando, entrelaçando esses ramos para que se forme o papiro, que é vegetal, tá certo? Esse é o papiro. Então a Bíblia foi escrita nesses 3 materiais, mas o papiro foi aquele que mais foi mais usado, ok? Podemos passar? Sim. Importante, aqui é importante, mas a Bíblia não contém toda a palavra de Deus. Opa, tá entre aspas. Temos que falar também dos outros 2 veículos de transmissão da revelação divina. Aqui entra uma coisa que muita gente não sabe, galera. Além da Bíblia, nós católicos também temos outros 2 veículos de transmissão da revelação. Deixa eu explicar. São 3 que transportam daqui para lá. Então, esses 3 veículos transportam da onde? De Deus para os homens. Um deles é a Bíblia, mas tem outros 2. Tem outros 2 ainda.
Deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal. Já deixaram uma aguinha preparada para mim aqui? Daqui a pouco eu encho de novo. Eu que não enchi o copo. Então, quais são os outros dois veículos de transmissão da revelação? Vamos ver aqui. A tradição da igreja e o magistério. É muito importante nós sabermos disso. É muito importante. Então, veículos de transmissão da revelação. A Bíblia, vocês já sabem, é a palavra de Deus. Depois, a tradição da igreja. O que é a tradição da igreja? Foram aqueles escritos, inclusive da mesma época dos livros bíblicos, que não entraram no cânon, que é a Bíblia. Mas são escritos importantes. Esses escritos, por exemplo, quem faz parte da tradição da igreja? Santo Agostinho, veio depois da formação da Bíblia. Santo Tomás de Aquino, para citar dois bem famosos. Os escritos deles são muito valiosos, também nos transmitem a revelação e fazem parte da tradição da igreja. Primeiro ponto. E o terceiro, o magistério da igreja. Quem é o magistério da igreja? O Papa e os bispos. Os documentos que o Papa, por exemplo, escreve, o último documento que o Papa escreveu, eu não lembro qual foi agora, o último, ele escreveu agora, veio do Vaticano, o Diretório da Catequese, Amoris Laetitia, Evangelii Gaudi, etc. As encíclicas, os documentos que se escrevem, faz parte do magistério da igreja. E o magistério nunca vai inventar nada através dos seus pastores. Não vai colocar nada que esteja fora da tradição ou da própria Bíblia. Então é importante que nós saibamos que a Bíblia não é a única que transmite toda a revelação divina. A tradição e o magistério também transmitem. Eu sei que talvez alguns não entenderam, mas a gente pode depois dar uma explicação melhor em outra oportunidade sobre isso aqui, tá bom? Depois, olha aqui o que diz lá em João 21, 25. Jesus fez ainda muitas outras coisas, se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que o deveriam escrever. Ou seja, muitas coisas não estão na palavra, no escrito. Diz lá em João 21, 25. Ok? Podemos seguir? Tem alguma pergunta aí? Não. Vamos lá então. Não prestava atenção. Ótimo. Sem a igreja não existiria a Bíblia. Aqueles críticos, ainda mais aquelas pessoas que dizem assim, Deus sim, igreja não, estão falhando miseravelmente. Sem a igreja não existiria a Bíblia. Não foi a Bíblia que criou a igreja, mas a igreja que criou a Bíblia. Foram os primeiros apóstolos, os seus seguidores, que escolheram ou selecionaram os livros que entrariam na Bíblia. Haviam muitos outros escritos, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Porém, foi a Bíblia que trouxe a igreja até hoje. Então, os nossos protestantes devem erguer as mãos para o céu e agradecer a Deus pela Igreja Católica. Porque se não fosse por ela, a Bíblia não chegaria até eles. Porque o protestantismo começou no século XVI. Do século I até o XVI, quem tinha a Bíblia na mão? E aí os protestantes pensam que a Bíblia caiu do céu, em cima da igreja deles. Não. Foi a igreja que trouxe a Bíblia até nós. Isso é para nos vangloriarmos? Não. Não. Simplesmente para constatar uma verdade. Ponto. Então, sem a igreja não existiria a Bíblia. Existiriam livros perdidos por aí, não sei se ainda seriam encontrados hoje, ou tempos atrás, mas foi a Bíblia que trouxe até nós a igreja. A igreja que trouxe até nós a Bíblia. Amém? Podemos continuar? Sim. Tendo alguma novidade, vocês me avisam aí. Vou deixar. Diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Não contentes os nossos amigos protestantes, que creem, alguns deles, muitos protestantes são conscientes, mas alguns pensam que a Bíblia caiu do céu de fato, e inclusive algumas coisas foram mudadas entre uma Bíblia e outra. Muito se deve a Lutero isso, né? Lutero, que era um padre católico, depois abandonou a igreja e criou o luteranismo, ou o protestantismo, falando em linhas gerais assim. Só que ele mudou a Bíblia, ele tirou alguns livros da Bíblia e criou a Bíblia protestante. Então tem diferença? Tem diferença. Vamos ver quais são aqui. As duas são palavra de Deus? Sim. A Bíblia protestante também é palavra de Deus, sem dúvida. Porém, a Bíblia protestante não aceita 7 livros que estão na nossa Bíblia católica. Todos do Antigo Testamento. Tobias, Judite, Baruch,
Sabedoria, Eclesiástico, 1 e 2 Macabeus e parte dos livros de Daniel e Esther. Lutero considerou que esses livros não eram inspirados por Deus. Ou seja, os livros já tinham 16 séculos dentro da Bíblia, né? E Lutero resolveu tirá-los por não considerar que fossem inspirados por Deus. Então são esses 7 livros aqui: Tobias, Judite, Eclesiástico, 1 e 2 Macabeus e parte dos livros de Esther e Daniel também, ok? O que mais? Estes livros foram escritos em grego e não eram aceitos pelos judeus da Palestina. Mas assim, uma coisa são os judeus que não aceitavam nada em grego por considerar que eram os pagãos, e outra coisa é o protestantismo no século XVI. Porém, Lutero também utilizou desse argumento, que foram escritos em grego. Na Reforma Protestante, Lutero adotou o cânon sem estes livros. Razões teológicas e históricas. Essas são as razões de considerar que eram escritos em grego e também que não eram inspirados por Deus. Essa basicamente é a diferença da Bíblia. Então, se você tem uma Bíblia em casa, lá no início, na contracapa, nas primeiras páginas, tem lá a origem dessa Bíblia, quando não está na capa. Então as Bíblias católicas são Ave Maria, são... qual mais que tem? Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Pastoral, a Bíblia do Peregrino, etc. São várias... Qual é essa Bíblia aqui? Essa é de Jerusalém. Então nós temos várias Bíblias católicas, então sempre numa Bíblia tem o bispo que assina, que testifica que de fato é o texto sagrado. As Bíblias protestantes não têm um bispo assinando, obviamente. Então se você tem uma Bíblia em casa, verifique. Quando for comprar uma Bíblia, também vá numa loja católica comprar essa Bíblia. Tudo bem? Podemos seguir? Pode. Os livros... O que é essa palavra? Livros apócrifos. Então aqui nós vamos falar de algo que eu já toquei no assunto. Vamos ver aqui. Os apócrifos são livros escritos nos tempos em que foram escritos os demais livros da Bíblia, na mesma época, mas que não foram escritos sob a inspiração de Deus, e por isso não pertencem ao cânon. Tem um asterisco, eu vou explicar o que é o cânon. Então, os livros apócrifos são aqueles que da mesma época, porém, continham algumas coisas totalmente contrárias àquilo que Deus nos ensina. Por exemplo, um desses livros, que eu não me lembro qual, ele dizia que Jesus matou um passarinho quando era criança. E depois, usando o seu poder, que era de Deus, ressuscitou esse passarinho. Ou seja, coisas assim que não fazem parte da nossa fé. São coisas fantasiosas. Por isso que eles não eram inspirados por Deus. Uma época, esses apócrifos eram quase que proibidos a leitura deles. Porém, a igreja abriu para aqueles que queiram os apócrifos, tanto pela internet quanto inclusive pelas livrarias católicas. Se pode comprar os apócrifos. Nos apócrifos que não estão na Bíblia, eles também contêm algumas informações interessantes. Por exemplo, qual é o nome, vamos ver se eles aqui sabem aqui, qual é o nome do avô e da avó de Jesus, por parte de Maria? Santa Ana. Ana e Joaquim. Joaquim. Ana e Joaquim são os pais de Maria, avós de Jesus. Essa informação não está na Bíblia, mas está onde? Nos livros apócrifos. Então, algo lá existe de bom. Inclusive, se vocês quiserem comprar e ler, vale a pena. Mas primeiro, tem gente que gosta de curiosidade, gosta de coisa fora do normal. Primeiro lê a Bíblia, depois vai ler os apócrifos. Eu tenho lá um livro que tem vários apócrifos, posso emprestar para quem quiser. E tem coisas interessantes, que fala do nascimento de Maria, etc. Bonito, bom, mas não é inspirado 100% por Deus, como são os livros sagrados, tá bom? Vamos passando aqui. Então, o que é o cânon? O asterisco. Tá pequeno, mas eu vou ler para vocês. O cânon, a palavra cânon significa norma, lista, regra. Das Escrituras é a lista completa dos escritos sagrados, que a tradição apostólica levou a igreja a discernir. Então a tradição apostólica, os apóstolos, etc., discerniram quais seriam os livros. São esses 73, ponto. Esses são inspirados? São. Reuniram, formaram o cânon, que é a Bíblia, né?
chamam de cânon, que compreende os 46 escritos do Antigo e os 27 do Novo. Beleza? Deu para entender mais ou menos aí, galera? Sim. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa formação eu vou colocar ela no Word e vou mandar para vocês. Mas nós temos o mês de setembro pela frente, então vamos com calma, né? Não tenho em Word ainda, tenho só no PowerPoint. Vou preparar e envio para quem quiser, tá bom? Mais para frente eu divulgo isso daí. E aí eu quero incluir também outras coisas do catecismo, que eu falei na quarta-feira, que é importante, tá bom? Que são importantes. Vamos lá. O manuseio da Bíblia, que é praticamente o tema da nossa palestra hoje, né? Como manusear a Bíblia. Até agora nós conhecemos a origem, as línguas, quantos livros tem. Agora, como manusear a Bíblia? Algum engraçadinho pode dizer assim, com as mãos, padre. É, verdade, se manuseia com as mãos. Mas como? Porque eu tenho as mãos para manusear a Bíblia, mas posso não saber? Posso usar igual um livro, um catálogo de qualquer tipo de produto? Não é assim que funciona. Então vamos ver como é que se manuseia a Bíblia. A Bíblia está dividida em capítulos e versículos. Exemplo, Luciana, lê para mim aqui o que está escrito aqui. Daniel é o quê? Daniel. Ela já se engasgou, galera. Já? Quando o padre pergunta se é queima-roupa, já engasgou. Está aqui embaixo, está aqui embaixo. Ah, Daniel. Livro de Daniel, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Para eu não escrever tudo isso daqui, ó, a igreja criou um símbolo que é isso aqui. DN é Daniel, 3 é o capítulo. Separa com uma vírgula. Tem tanta gente que erra isso. Tanta gente que erra isso. Separa com uma vírgula. 1-5. De 1 até o 5 são os versículos que eu devo ler. Aqui é só um exemplo. O protestante ele coloca 3, bota 2 pontos. E está cheio de católico escrevendo assim as citações. Porque não sabe. A partir de hoje vocês já sabem. Depois do capítulo sempre vem a vírgula. Sempre. E aqui vai mudar. Agora nós vamos falar como é que se manuseia. Então, Daniel capítulo 3, versículos de 1 a 5. Nas Bíblias de hoje existem também as notas de rodapé, os títulos e os subtítulos. Nem sempre houve aquelas notas de rodapé. Em algumas Bíblias inclusive, são grandes explicações das passagens, né? Não existia isso até um tempo. Então, de acordo com os estudos, com os anos, foram se colocando notas de rodapé. Os títulos e os subtítulos também não existiam, foram colocados depois. A palavra de Deus era uma só, os livros, era um escrito. Então depois foi se dividindo em títulos, por assuntos, etc. Por versículos e capítulos também não existia. Isso a gente vai saber daqui a pouco. Tá bom? Então é assim, vamos lá. Existem abreviaturas para os nomes bíblicos, dos livros bíblicos. Nós também não queremos mostrar aqui, falar de tudo, mas é muito interessante que você também coloque aí na sua busca pelo Google a tabela periódica bíblica. Isso aqui, obviamente, vocês já sabem, é a tabela dos elementos químicos, não é verdade? Oxigênio, carbono, etc. Mas aqui são os livros da Bíblia. E olha que bonito, vou pegar aqui um exemplo. No Antigo Testamento e Novo. Novo Testamento, esse livro aqui é MT, embaixo está escrito Mateus. Diz aqui, são 28 capítulos e 1071 versículos. Olha que bonito. Então, o número 1 aqui, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Ok? Segundo livro, terceiro, quarto e assim a sequência de livros, ok? Então tem aqui o número de capítulos e versículos que o livro tem. O livro de Mateus, MT, tem 1071 versículos, olha que interessante. O de Marcos tem 678 versículos e assim por diante. Então cada livro bíblico na nossa Igreja Católica tem uma abreviação. RM, Romanos, COR, 1 Coríntios, etc. Ok? Então, depois vocês podem aí baixar essa imagem e podem estudar um pouquinho mais as abreviaturas. Porque nós não precisamos escrever Marcos, nós escrevemos MC Marcos. Não, MC não. MC é o DJ. MC Marcos. MC é Marcos, tá certo? O MT, não precisa escrever Mateus. MT, já sabemos que é Mateus. As abreviaturas bíblicas, ok? Seguimos. Baixe depois essa tabela aí, tá bom? Mas eu envio para vocês também na formação. Mas vai demorar uns dias, então podem baixar antes. A vírgula, então, separa o capítulo do versículo. Então nós temos aqui, ó, em amarelo escrito vírgula.
e aqui também a vírgula está em amarelo. A vírgula é usada só para isso. Na hora de você escrever um texto lá no seu Facebook, no seu Instagram, escreva direitinho. Faça bem feito para que as pessoas vejam que você é um católico que conhece a sua fé, que conhece a palavra de Deus. Esse livro, como se lê? João, ou Evangelho de João, capítulo 6. Ponto. Galera, aqui é vírgula, não é 2 pontos. Quando coloca aqui 2 pontos, são os evangélicos, os protestantes. Eles utilizam essa maneira e nós utilizamos essa. Ah, tanto faz. Tanto faz não. Isso aqui foi estudado por anos para chegar a esse ponto. E agora você me fala que tanto faz? Como que tanto faz? Não tanto faz não. Assim, nós católicos. É convicção do que nós criamos, do que nós... 2000 anos de história. Não é igreja de fundo de quintal não, gente, desculpa falar isso. Então use corretamente a simbologia e a pontuação para citar a palavra. Tá bom? Então a vírgula é para separar o capítulo do versículo. Ponto. Agora começa a complicar. Agora vocês vão me xingar daí, mas não xinga muito não, que é pecado, né? O ponto indica um salto entre versículos. Então, Luciano, vocês conseguem ler isso aqui para mim? Vou pegar um pouquinho de água enquanto vocês leem. Você de casa, tenta, como é que se lê essa passagem aqui? Aqui não é vírgula mais, é um ponto. A vírgula está aqui, ó. Aqui é um ponto. Como é que se lê essa passagem aqui? Lucas 1. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3 e 9. Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, vírgula, separa, versículos 3 e 9. Não é de 3 a 9. 3 e 9. Então eu leio o 3 e depois leio o 9. Mas para quê, padre? Se vocês pegarem o folhetinho da missa na paróquia de vocês, às vezes as passagens não são exatamente como estão na Bíblia. Elas pulam algum versículo que talvez naquele momento não seja interessante. Não que não seja interessante no sentido de importância, mas não entra no assunto da liturgia daquela semana, no ano litúrgico. Então faz um salto entre um versículo e outro. Lucas 1, 3.9. 3 e 9, não é 3 ao 9. Fechou? Vamos lá. Vai complicar mais, vocês vão me xingar mais. Então, aqui para identificar um texto bíblico, como é que as outras nós vamos seguir agora. Escureceu. Ficou preta a coisa. Ué? Ah, Luciana, ficou bom, viu? Primeira parte de cima. O hífen, sabem o que é o hífen? Ok? Indica que se deve ler de um versículo ao outro ou uma sequência de capítulos. Essa parte de cima aqui, galera, todo mundo vai acertar. A de baixo, não. Luciana, lê aqui em cima pra mim. Marcos. Pode falar mais alto para o pessoal escutar. Tá. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 12 ao 15. 12 ao 15. Então são 4 versículos. 12, 13, 14 e 15. Fechou? O hífen, lembra do ponto? Ele salta. O hífen significa que é contínua a leitura. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 12 até o 15. Agora, olha, ou uma sequência de capítulos. Consegue ler isso aqui para mim? Vamos lá, arrisca. Evangelho de João, 17, capítulo 17, capítulo 20, não, do versículo 20 ao 18 e o capítulo Como é que de 20 a 18? Não. Volta para trás? Estranho. Não, é versículo e depois novamente capítulo? Mas é por aí o caminho, é por aí. Em casa vocês estão entendendo, espero. Vamos ver aqui. Eu vou ler para vocês como é que se lê essa passagem. João, capítulo 17, versículo 20, até o capítulo 18, versículo 12. Ele ultrapassa o final do capítulo e já inicia com outro. Então eu começo a ler João no capítulo 17, versículo 20. Vou indo, vai até o final daquele capítulo, inicia o capítulo 18, continuo lendo até o versículo 12. Captaram? Vou tentar falar de novo. Todas as vezes que eu fiz essa formação, quando chegava nesse ponto aqui, se confundia, né? Até poderia diminuir isso daqui um pouquinho, só para ele entrar aqui no 12 aqui. Deixa eu
Espera aí um pouquinho, dá uma pausa aqui. Quer que eu vou aí? Espera aí, galera. Não, espera aí, é rapidinho, só para poder diminuir isso aqui. Para poder entender, eu quero que vocês entendam isso. Ok? Eu quero que vocês entendam isso aqui, espera aí. Aí. Aperta. Tem que ser daqui, eu acho. Agora vai. Isso. Aperta. Mais apertar. Ah, ele voltou. Tá, agora vai, agora vai. Tá aqui, galera. Agora ele ficou numa mesma linha para que vocês entendam melhor. Vou repetir. Se lê assim, se aparecer isso aqui para você, o hífen ele separa não só versículos, mas também uma sequência de capítulos. Então eu leio, eu coloco a minha Bíblia em João, capítulo 17, versículo 20, começo a ler. Termina o capítulo 17, começa o 18, eu continuo lendo até o versículo 12. Ok? Agora entendi. Então o hífen tem duas, ele tem duas maneiras de se empregar. Separa versículos e separa capítulos. Tem alguém me xingando aí nas lives? Não. Não, tá todo mundo prestando atenção, padre. Todo mundo, Vamos lá. todos atentos. Ótimo. Outra maneira de citar a Bíblia, o ponto e vírgula separa uma citação da outra ou o mesmo livro de outro ou um livro de outro livro. Vamos tentar entender? Luciano, lê para mim, Luciano. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 5, 16, versículo Não. 16, Não, desculpa. capítulo 16, versículo 14. Isso. Se liga aqui, ó. O ponto e vírgula ele separa uma citação de outra. São duas citações. Do mesmo. Pode ser do mesmo evangelho, do mesmo livro. mesmo. Pode ser qualquer livro. Vou ler para vocês. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 5, ponto. E do mesmo evangelho, João 16, 14. Capítulo 16, versículo 14. Para eu não precisar colocar João de novo aqui, já está. Então, ponto e vírgula, ele só coloca citações, duas citações, de um versículo cada uma. Então, existe às vezes relação de um versículo daqui com outro de lá. Então, o autor coloca, ó, vamos lá em João 1, 5. Aí você vai lá e olha. Agora lê lá, João 16, 14. Tem relação. Por isso que ele entra numa mesma citação. Ok? Mas também um livro de outro. Lê para nós aqui, essa aqui tá fácil, Luciana. Capítulo 1, versículo 6. Lucas, capítulo 4, versículo 7. Fácil, esse tá fácil. Esse aqui é só uma atençãozinha. Quando não tem o outro aqui, é porque é o mesmo. Sim. Ok? Esse aqui eu sei que vocês estão aí querendo me bater, mas não vai ter jeito. Eu já expliquei, vai ter que ser pessoalmente. Tá bom? Mas vocês conseguiram entender aí, né? Sim. Seguimos? Tem mais alguma coisa? Ixi, tem mais coisa ainda. Eita. A letra S indica que se deve ler até o final da passagem ou do capítulo. Por exemplo, Jonas, capítulo 1, versículo 5 e seguintes. Então, quando eu pego na Bíblia o livro de Jonas e vou lá no capítulo 1, normalmente no 5 vai começar um trecho. Então eu leio até o final desse trecho, seguinte, ou pode ter até dois S's também. Quando vocês começarem agora a pegar o folhetinho da Bíblia, comecem a ir lá na citação, para que vocês possam começar a enxergar essas coisas lá na citação. Aí depois o padre ele vai enviar para vocês a formação assim explicadinho, mas no Word. Aí vocês vão olhar no folhetinho e vão olhar na formação e falar, isso é assim, esse é versículo, esse separa tal, esse é para ler toda uma passagem, ou capítulo, etc. Ok? E por último, o ponto. Aqui entrou um negócio aqui errado, viu, Luciano? Eu copiei aqui. Peraí, não. Aqui entrou. Peraí, galera. Um segundo. Isso aqui, ele entrou da outra, não sei como. Mas deve ficar rapidinho para nós. Pá. Peraí. Vamos lá. Voltando. Vamos lá. Tinha copiado um negócio a mais aqui. Não tem problema não. As letras A, B ou C são versículos que se dividem especialmente em frases. Aquele S também tá foda. Aquele S veio a mais. Esquece o S aqui. Então, as letras A, B e C são os versículos que se dividem especialmente em frases. Por exemplo,
Lucas 7, 36a. O versículo 36 ele tem um tamanho que ele pode se dividir de acordo com o tema. Por exemplo, vou pegar aqui, peraí galera, deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui. O lema da minha ordenação, pronto, vai ficar fácil de citar para vocês. O lema da minha ordenação, eu vou até colocar de exemplo para os próximos aqui. Eu peguei o lema da minha ordenação do livro de São Paulo, da carta de São Paulo aos Gálatas. Alguém sabe o lema da minha ordenação aí? Eu sei que tem gente aí que sabe. Quem sabe escreve nos comentários, ver se alguém vai acertar. Quem acertar vai ganhar uma bênção. Vamos lá, o lema da minha ordenação, quem sabe? Vocês estão querendo. Vou ver se depois eles vão me dizer se alguém acertou aí. É Gálatas 2:20a. Gálatas 2:20a da minha ordenação. Vou ler para vocês. Diz assim, ó: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Foi até aqui, é só a primeira parte. Depois o versículo continua: minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Ponto. É a parte B. E a parte C: que me amou e se entregou por mim, a si mesmo por mim. Não são todos os versículos que têm essa divisão, mas quando você encontrar lá no folheto da Bíblia 36a, 20a, é porque é a primeira parte desse versículo. Então aqui no Gálatas, na minha ordenação, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É até aqui só a citação que eu peguei, mas continua o versículo, ok? Deu para entender? Alguém colocou aí? Alguém acertou o lema da minha ordenação? As pessoas estão devagar nos comentários. Não estão comentando muito, mas deve estar prestando atenção. Sim. Vamos lá. Ok? Vamos seguir então? Tá acabando, galera. Vamos lá. Esse aqui já foi. Agora, a numerologia bíblica. Nós temos uma numerologia que é bíblica. Não é a numerologia... Não, a numerologia bíblica. O número 1 indica que é o número de Deus. Deus uno, que é indivisível. Ok? O número 2, quando aparece o 2 na criação, é tudo que é criado, toda a criação necessita de um complemento. Então, a criação necessita de um complemento. Onde havia trevas, se fez a luz. Deus criou o homem e depois criou a mulher, e assim por diante. O que é complemento, então, vem da criação. O número 2, são 2 elementos. E tem vários exemplos disso daí. O número 3 é a revelação, que é o 2 mais 1, ou seja, o 2 é a criação mais Deus, então se dá a autorrevelação, a teofania. O que é a teofania? Teo, Deus, fania, revelação. Então Deus, número 1, se revelou à criação, 2, e dá o número 3, que também nós conhecemos como trindade, mas nesse caso da numerologia bíblica, significa revelação, que é 2 mais 1. Ok? Eu sei que isso aqui tinha que ser devagar, tinha que ser explicado, mas não vai rolar. Aí no Instagram vai acabar a transmissão, né, daqui a pouquinho, né, então, aí você pode publicar esse vídeo e inicia o outro, tá bom? Vamos lá. Okay. O 4 significa terrenalidade, tudo que é terreno, daqui. O povo, 40 anos no deserto. Jesus, 40 dias no deserto. A universalidade, os 4 pontos cardeais. Então significa terrenalidade. O 5 é o povo escolhido, que é a terrenalidade mais Deus, 4 mais 1, ou seja, Pentateuco é o livro do povo escolhido. A multiplicação dos 5 pães, os 5.000 homens se comeram, etc. Então, tudo que é 5 é o povo escolhido, o povo de Israel que Deus escolheu para se manifestar. Então, a terrenalidade mais o 1, que é o Deus uno. O 6 é a imperfeição, esse é muito interessante, é a falta de Deus. O homem é criado no 6º dia. O número 7 é perfeição, mas menos 1, que é Deus, fica imperfeito. E por isso que o homem foi criado no 6º dia, porque ele é totalmente imperfeito. Esse é o número mais bonito que tem na Bíblia, apesar de ser da imperfeição, porque somos nós, os homens, o ser humano, ok? O 7 é a plenitude e a perfeição, que é a terrenalidade mais autorrevelação de Deus. Jesus fala para ser perfeito como o Pai do céu é perfeito. O homem busca a perfeição fazendo a vontade de Deus, né? Então, o 7 é a plenitude, a perfeição.
Aí nós pulamos para o 10, que 10 ou o múltiplo de 10, 100, 1000, é para falar de muitos. Os 10 leprosos, por exemplo, podiam ser muitos outros mais, mas se fala de 10 para falar de uma multidão. E o 12 é a totalidade. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, aí se fala da totalidade. As 12 tribos de Israel, essa é a totalidade do povo. Os 12 apóstolos também é a totalidade da representação do povo de Deus. Ok? Essa é a numerologia bíblica. E agora, os elementos bíblicos, que é o último tema, então, da nossa formação. A nuvem, quando aparece nuvem na Sagrada Escritura, significa a presença de Deus. O que sai da nuvem é Deus, comunicando, raios, trovões. Lá antigamente, isso era a maneira de Deus se comunicar, o que saia da nuvem. Do batismo e da transfiguração, da nuvem saiu uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em qual pus todo o meu agrado, etc. A água, outro elemento. Tem 3 maneiras de identificar a água na Sagrada Escritura. O movimento, o mar, símbolo do mal. O medo do mar é porque não se sabe o que está embaixo. Jesus que caminha sobre o mar, pois é o único que pode dominar o mar. Então, onde está o mal no mar, ele caminha porque ele é o único que pode acalmar esse mar. A água que corre do rio é símbolo de purificação. O batismo, onde Jesus foi purificado. Ali ele foi purificado, ele foi batizado, porque é símbolo de purificação também. E a água que brota do manancial é o símbolo da vida. Depois, o ar comunica a Deus. Lá no Gênesis, o sopro, e em Elias, aquela brisa suave. Quando veio a brisa suave, ali significava que era Deus que estava presente na brisa suave. Depois, o fogo é a ação transformadora de Deus, quando aparece na palavra. A sarça ardente e o Pentecostes. Depois, a rocha é fundamento. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Fundamento da minha igreja. As casas, aquela que é construída na areia, vai ruir. Aquela que é construída na rocha, tem um fundamento. Então, transforme essa pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, quero mudar o fundamento. Esse não era o fundamento de Deus para as tentações do deserto, e assim por diante. Moisés, água que sai da rocha. Tu és pedra, rocha, a pedra angular que é Jesus, e assim por diante. Né? Tudo é rocha, é fundamento. Depois, a montanha é a proximidade com Deus. Por isso que se rezava na montanha, porque se acreditava que somente lá em cima estava Deus. O abismo é o contrário, é o afastamento de Deus. Se a montanha é a proximidade, o abismo é o afastamento de Deus. E depois a árvore, que aparece poucas vezes, mas tem a conotação de lei judaica, a Torá, os 5 livros da Bíblia. No deserto, uma árvore é sombra. Nas situações difíceis, o judeu recorria à lei. Era o seu refúgio, a sua sombra. Porém, em uma das passagens, quando Jesus passa, ele amaldiçoa uma figueira, uma árvore. Ou seja, ele está amaldiçoando ou dizendo que aquela lei não tem mais fundamento, não tem mais refúgio. Já não é mais o fundamento, né? Já não dá mais frutos. Está lá em Marcos 11, 12 a 14. Ok? E algumas curiosidades bíblicas aqui para nós terminarmos. A divisão em capítulos tem como responsável Estevão Lanton, em 1214. E a divisão em versículos, Santos Paganini, em 1528. Então, se nós olharmos para a divisão entre capítulos e versículos, já tem mais de 800 ou 500 anos que a Bíblia é dividida entre capítulos e versículos. Né? Não foi ontem. Por isso que nós devemos valorizar aquilo que é nosso. Né? A pontuação, tudo isso. Valorizamos aquilo que é nosso. Olha desde quando se dividiu em capítulos e desde quando se dividiu em versículos, ok? A Bíblia tem 1334 capítulos. São 1054 do Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. São curiosidades bíblicas. São 31.175 versículos. São 773.692 palavras na Bíblia. 3.566.480 letras na Bíblia. O nome Javé aparece 6.855 vezes.
O Salmo 117 se encontra na metade da Bíblia. O centro de toda a Bíblia é quem? Falei no início? Jesus. Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo, dizia São Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia para o latim. Ok? Terminada a nossa formação, tive que correr um pouquinho agora no final, mas eu vou enviar para vocês essa formação, né, no Word, bem organizadinha, porque senão a gente ia ficar até que horas aqui? Já são 9h05, então a gente teve que correr um pouquinho no final, para na próxima semana retratar do próximo tema, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente quer colocar uma música agora, para dar para dar uma respirada e voltar para a nossa oração e bênção final, amém? Vou até sair um pouquinho de cena para poder respirar um pouquinho também. Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Eu gosto de escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Eu quero entender melhor Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra. Muito bem, galera, estamos voltando aqui então para terminando a nossa formação. Vamos só deixar aqui na tela principal aqui, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, entendido. Como é que nós podemos fazer? Estou aí disponível para poder tirar dúvidas também. Não tem problema nenhum, nós podemos tirar dúvidas pelo WhatsApp, mais para frente, não tem problema. Aqueles que têm meu WhatsApp podem me escrever, tirar alguma dúvida do conteúdo, tá bom? Nós queremos agora, então, também rezar o nosso Rosário da Providência, para que nós possamos também dedicar um momento de oração dessa live, para aquelas pessoas que nos pedem orações, para aquelas pessoas que vocês vão colocando aí o nome nos comentários, tá bom? Então nós queremos rezar esse Rosário da Providência por todas essas pessoas, para que possam, de fato, para que essa oração de fato possa chegar a Deus. Eu sempre que eu rezo o Rosário da Providência, eu leio para não esquecer nenhum santo, né? Mas acho que eu já estou sabendo já de cor esses santos, né? Tanto que nós estamos rezando já, acho que março, abril, maio, junho, julho, agosto, quase 6 meses de live, rezando sempre o Rosário da Providência. Então nós queremos hoje também dedicar essa oração a todos vocês que estão participando, às suas famílias. Amém? Podemos iniciar então? Vinde a Deus em nosso auxílio, Socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Tende piedade de nós. Imaculado Coração de Maria, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Santa Teresa, Rogai por São nós. Caetano,
rogai por São nós. Pio X, Rogai por São nós. Bento Cotolengo, Rogai por São nós. Luís Guanella, Rogai por nós. ó Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso auxílio. ó Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável. Vinde em nosso auxílio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como Era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Tende piedade de nós. Imaculado Coração de Maria, Rogai por São nós. José, Rogai por Santa nós. Teresa, Rogai por São nós. Caetano, Rogai por São nós. Pio X, Rogai por São nós. Bento Cotolengo, Rogai por São nós. Luís Guanella, Rogai por nós. ó Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável. Vinde em nosso auxílio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, tende De piedade de nós. Imaculado Coração de Maria, Rogai por nós. São José, Rogai por Santa nós. Teresa, Rogai por São nós. Caetano, Rogai por São nós. Pio X, Rogai por nós. São Bento Cotolengo, Rogai por nós. São Luís Guanella, Rogai por ó nós. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso auxílio. ó Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável. Vinde em nosso auxílio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Tende piedade de nós. Imaculado Coração de Maria, Rogai por São nós. José, Rogai por Santa nós. Teresa, Rogai por São nós. Caetano, Rogai por São nós. Pio X, Rogai por nós. São Bento Cotolengo, Rogai por São nós. Luís Guanella, Rogai por nós. ó Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso auxílio. ó Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável. Vinde em nosso Glória auxílio. ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Tende piedade de nós. Imaculado Coração de Maria, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Santa Teresa, Rogai por nós. São Caetano, Rogai por nós. São Pio X, Rogai por nós. São Bento Cotolengo, Rogai por São nós. Luís Guanella, Rogai por nós. ó Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó auxílio. Deus de providência inefável, Vinde em nosso ó
auxílio. Deus de providência inefável. Vinde em nosso Ó auxílio. Deus de providência inefável. Vinde em nosso Ó auxílio. Deus de providência inefável. Vinde em nosso Ó auxílio. Deus de providência inefável. Vinde em nosso auxílio. Ó Deus de providência inefável. Vinde em nosso auxílio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olhai-nos, ó Maria, com vossos olhos de bondade. Socorrei-nos, ó Rainha, com vossa imensa caridade. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, galera, muito obrigado pela sua participação. Nós queremos agora dar os avisos. Tem algum aviso aí, Luciano? Lembrando que as celebrações da Santa Missa já retornaram na Paróquia Santo Antônio dos Bancários. Temos a missa no sábado às 17 horas, domingo às 10h30. Essa missa é transmitida ao vivo, né, pela live da Santo Antônio, ou no YouTube ou no Face. E às 18h30, né? Lembrando sempre seguindo os protocolos que a arquidiocese nos orienta, né? Ok, essa missa das 10h30 da Santo Antônio eu que vou presidir, então se quiserem participar aí online, que não estão próximos, podem participar domingo às 10h30 da manhã, a missa na Paróquia Santo Antônio. Galera, semana que vem, na sexta-feira, nós voltaremos aqui nesse mesmo lugar com o próximo tema dessa nossa formação bíblica, né? Às vezes, como foi hoje o conteúdo um pouco extenso, a gente se estendeu um pouco além, a gente tem que correr um pouquinho, né? Mas esse tema é um tema para ser presencial e com maior calma. Porém, nós lutamos com as armas que temos. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser mais explicações, nós enviaremos o arquivo, ou mesmo, se alguém quiser me escrever pelo meu WhatsApp, pode escrever, que nós atenderemos aí com o maior prazer, tá bom? Então vou pegar aqui a estola para dar a bênção final em todos vocês, nas suas famílias, e depois a gente se despede com uma musiquinha, né, Luciano? Sim, já Já preparado. preparou uma música ali para nossa despedida? Então vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de bondade e misericórdia, olhe por esses seus filhos e filhas que estão aqui reunidos através dos meios de comunicação, buscando aprender, buscando aumentar a sua fé. Te pedimos por todas as pessoas que foram colocadas nas intenções, nos comentários, que trazemos também nos nossos corações. O Deus que é Pai de bondade sempre olha pelas necessidades dos seus filhos, nunca abandona nenhum dos seus filhos. Maria, nossa mãe, interceda por nós, para que nós sejamos cada vez mais verdadeiros seguidores do seu Filho. Por intercessão da nossa mãezinha, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Galera, obrigado, até sexta-feira que vem. As lives que eu faço continuam quarta e sexta. Quarta lá no mesmo molde de sempre, e sexta vai ser aqui, o mês de setembro, tá bom? Alguém tem algum comentário aí? Não? Então a gente vai só ouvindo a música. Tchau para todos aí, Deus abençoe e muito obrigado. Senhor, eu quero obedecer.